Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são agora 15 horas mais 1 minuto e vamos nós, a partir de agora, iniciando o nosso debate dentro do Justiça na Tarde. E o assunto que hoje nós vamos estar abordando está relacionado com Previdência Social. São vários os assuntos, né? Não são poucos. Nós temos aí pessoas que aguardam, portanto, uma definição na Previdência, e olha que o tempo não é pouco. Temos também poucas pessoas, de alguma forma, também trabalhando na Previdência, poucas que eu digo, pela demanda e a quantidade de servidores, ao que tudo indica, não está sendo suficiente para poder diminuir a fila. Tanto que existe, inclusive, propostas para que essa fila da Previdência seja enfrentada de uma forma mais lógica. Como também outros temas que estão aí na pauta diária, tanto na parte administrativa, previdenciária, como também na parte do judiciário. Então, tudo isso nós vamos, então, a partir de agora, levar para você com mais profundidade. Você que está sintonizado conosco na 104,7 FM, nos acompanhando pelo rádio, como também você que nos acompanha pelo canal da Rádio Justiça no YouTube e ainda no canal 1.3 da TV aberta. Da melhor forma que você estiver nos acompanhando, nós também estamos aqui agradecendo pela sua atenção e a sua gentileza. Pois então, a partir de agora, nós vamos então iniciar o nosso debate. Daqui a pouquinho vai estar conosco a doutora Thaís Riedel, mas já estão conosco o doutor Diego Cheruli, ele que é advogado, especialista no direito previdenciário e é o presidente do Instituto Brasiliense de Direito Previdenciário, IBDPrev. Doutor Cheruli, ele também presta, portanto, aí a auditoria não é o termo, né? Mas pelo menos está no Congresso Nacional, sempre ali sendo consultado pelos parlamentares, enfim, pelo seu conhecimento, portanto, aí da área. E sempre que possível também está conosco aqui na Rádio Justiça, como também em outras emissoras públicas, nos ajudando a levar as informações precisas para você, né, doutor Diego? Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado mais uma vez por atender ao nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, Walter. O prazer é meu estar aqui na Rádio Justiça, no programa Justiça na Tarde, transferir um pouco de conhecimento para a sociedade brasileira acerca desse nosso direito tão complicado, complexo e difícil de solucionar, que é o direito previdenciário. Perfeito. Deixa eu também cumprimentar o doutor José Ailton Diana. Doutor José Ailton também sempre aqui conosco, sempre nos dando o prazer e o privilégio de estar aqui ajudando a levar, portanto, aí mais detalhes, mais informações sobre essa matéria previdenciária para o nosso público ouvinte. O doutor José Ailton, ele é vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB-DF, a subseção de Taguatinga, né, doutor Zé Ailton? Mais uma vez também seja muito bem-vindo. Muito obrigado por atender ao nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos. Mais uma vez um prazer e uma satisfação estar aqui discutindo um tema tão caro para a nossa sociedade, que é o direito previdenciário, principalmente acompanhado desses dois especialistas na área de direito previdenciário, doutor Diego Cheruli e doutora Thaís Riedel. Muito obrigado pela gentileza. Bom, daqui a pouco nós vamos ter a doutora Riedel também conosco aqui no debate. Vamos estar aqui tocando, né, doutor Cheruli, como também ao doutor Ailton. Bom, a questão da Previdência. Eu acho que tudo quanto é lado que a gente mexer tem uma demanda, né, que, de certa forma, é importante dentro dessa questão, que o ouvinte, portanto, tenha aí o devido conhecimento. Mas eu já inicio aqui, né, doutor Cheruli, também doutor Ailton, quais, na opinião dos senhores, e começo com o senhor, doutor Cheruli, quais os desafios que a Previdência precisa superar para conter demandas administrativas e também judiciais, que não são poucas, doutor Cheruli? Então, nós precisamos olhar para a Previdência, para o INSS, né, que é o nosso maior problema. Não é, quando fala de Previdência, nós temos tantos regimes próprios, mas o nosso maior problema é o INSS, né, a autarquia que administra os benefícios do regime geral e os benefícios assistenciais federais. O INSS hoje ele precisa ser encarado de uma forma diferente. Hoje nós falamos muito de Previdência, de economia, de corte de gastos, e muitas das vezes nós nos preocupamos e não percebemos que o maior problema está na falha de gestão. E não é uma gestão presente, é uma gestão sempre presente, independentemente de governos.
nós temos ali problemas na visão sobre o sistema. Né? Que visão que eu me refiro? Hoje nós preferimos empurrar com a barriga uma despesa do que aceitá-la logo de imediato e pagá-la de imediato. Isso acontece agora. Toda vez que nós temos políticas dentro do INSS que tornam o processo mais efetivo, ou seja, concedendo de forma correta mais vezes por análise, você tem um aumento de despesa. E esse aumento, ao invés de ser olhado com bons olhos, ele é criticado. Ah, a Previdência está gastando mais. Ela não está gastando mais, ela está gastando o correto no momento certo. Que é diferente do que se faz hoje com empurrar com a barriga, com medo da crítica do que gasta. Que aí você joga para a judicialização essa matéria, você joga para o Conselho de Recursos essa matéria, e depois essa despesa vai voltar do mesmo jeito. Fica mais caro. Só que muito mais caro, com juro, correção monetária, o custo do processo judicial, que é em torno de 5, 6 vezes mais caro que o processo administrativo, honorário de sucumbência, e multas, astraentes e tudo mais que acontece dentro de um processo judicial. Né? Então, nós temos que mudar essa visão de que despesa presente é despesa real. E nós só vamos conseguir fazer isso investindo no INSS, trazendo mais servidores, trazendo mais funcionários capacitados, capacitando os funcionários que trabalham lá para o melhor atendimento possível e conhecimento atualizado do direito previdenciário e, ao mesmo tempo, promovendo políticas, né, legislativas que levem a uma eficiência do processo e não o contrário. Então, hoje o que nós vemos são as políticas do Congresso Nacional, ou seja, as leis que são elaboradas, criando cada vez mais obstáculos, cada vez mais dificuldades, não somente do Congresso, mas também do Poder Executivo, com decretos, portarias, instruções normativas, que, ao invés de, muitas vezes, facilitar, elas prejudicam a análise, atrasam a análise, burocratizam excessivamente essa análise. Que é o caso, por exemplo, que aconteceu com a TestMed. Né? Nós temos um programa muito importante, que é o AtestMed, que é um programa que busca conceder benefícios por incapacidade de forma remota. Isso fez com que a fila reduzisse absurdamente a fila de perícias. E, obviamente, o tempo geral de concessão dos benefícios do INSS passou a ser mais efetivo, conceder mais rápido, analisar mais e conceder mais. Só que aí geraram um problema, está gastando demais. Pode ser que tenha alguma fraude. O que a gente vai fazer para resolver? Vamos tirar todos os benefícios de doenças osteomoleculares do tecido conjuntivo do AtestMed, que só é 80% do que é avaliado. Nossa. Então, assim, basicamente você tirou de um dos maiores e efetivos programas que o INSS já aplicou para a sociedade, você retirou dele a capacidade de ser eficiente da proporção que ele era. Isso está gerando o quê? Perícias já agendadas para fevereiro, para março, e voltando os velhos problemas que nós tínhamos. Isso vai gerar o quê? Juros, correção monetária, mandado de segurança, judicialização do mérito dessas demandas. Aí, e aquele velho problema, a pessoa hoje está doente, daqui 3 meses, às vezes ela não está, o perito não enxerga, indefere, a pessoa vai entrar na justiça. E vem aquela falta de ar, aquela ansiedade que vem em torno do nosso sistema. Então, a minha crítica principal é essa, que nós precisamos olhar para o INSS como um presente real, que nós precisamos investir, porque o investimento agora ele não é mais caro do que se gasta no futuro com o pagamento desses benefícios em atraso. E para o senhor também, no caso aqui, doutor Ailton, como é que o senhor avalia também aí essa questão, né? Ou seja, como eu questionei, eu coloquei aqui também para o doutor Cheruli, em relação a desafios, né, que o nosso INSS precisa superar justamente para conter essa demanda que é gigante, né? Porque o nosso país também é gigante. Mas há o que fazer, há como encontrar, portanto, ou ter uma solução, mesmo que seja a médio prazo, mas que tem que ter um começo para que as pessoas não se sintam assim tão desesperançosas quando precisam realmente ter o INSS mais perto de você? Bom, a análise da judicialização do INSS, ela tem que passar também pela avaliação que nós temos hoje do quadro de servidores, né? No passado nós tivemos algumas medidas para tentar aumentar esse quadro, trazendo servidores de outros órgãos, trazendo servidores que estavam em reserva, inativos, para que pudessem ajudar. Só que isso gerou para a gente também um outro problema, que é as análises sendo feitas de forma pouco técnica, né? O INSS hoje ainda permanece como o maior litigante da América Latina
em razão de erros na análise de concessão baseada em análise de fato. Não é análise jurídica de direito, carência. Tem também, mas a maior parte da demanda são análises de fato, e isso demonstra que nós precisamos, de uma forma permanente, ter os servidores capacitados. E tudo isso que o Dr. Diego traz sobre o custo do INSS no meio de uma ação judicial é uma realidade que o Ministério da Previdência hoje enfrenta, porque quando o processo administrativo ele desencadeia num processo judicial, esse custo ele sai muito mais caro para o próprio Estado. Ontem nós tivemos contingenciamentos de 6 bilhões de reais em razão do aumento na concessão, né, na previsão de concessão de benefícios previdenciários para o próximo ano. Isso já indica, né, uma preocupação do governo com relação à questão econômica, mas também o governo não parou para olhar o lado do segurado em relação ao aumento do corpo de servidores do INSS e também trouxe uma automatização, uma robotização da análise desses processos que muitas vezes desencadeou novamente em ações judiciais. Então, nós temos um problema que pode ser enfrentado com a tecnologia, com o uso da inteligência artificial, no entanto, com muito cuidado e baseado em muito treinamento, né, tanto dos robôs quanto dos servidores, para que a gente não venha a transformar toda essa demanda administrativa em futura demanda judicial com um valor muito maior que se pagaria em valor presente. Bem, também conosco a doutora Thaís Heidel, também aqui participando desse nosso debate. Doutora Thaís, a quem nós também agradecemos muito pela atenção, pela gentileza que ela sempre teve e tem, portanto, aqui com a nossa emissora, a doutora Thaís, ela que preside a Associação Confederativa Brasileira da Advocacia Previdenciária. Doutora Thaís, muito boa tarde para a senhora. Eu já vou aqui direto também aqui, trazendo a senhora também para dentro do debate. Em que peço que a senhora estava chegando, mas já estava também acompanhando aqui os pares, né, que já estavam, portanto, se manifestando a respeito dessa questão que foi levantada aqui. Afinal, quais os desafios que a Previdência ou INSS precisa superar para conter aí demandas gigantes, demandas administrativas, demandas judiciais, e como tem aquele ditado que a corda sempre arrebenta para o lado do mais fraco, né? As pessoas que de alguma forma dependem de uma decisão, elas lamentam bastante aí a demora na maioria dos casos. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda, doutora Thaís. Boa tarde, Walter. Quero cumprimentar também os queridos amigos, professores, profissionais que eu admiro muito, o doutor José Ailton, o doutor Diego. Uma alegria finalizar aí mais um ano conversando com vocês sobre esse tema tão importante, que é o direito previdenciário. Também cumprimentar a todos que estão nos ouvindo, dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. E, efetivamente, esse tema, ele acaba sendo recorrente, né, Walter? A gente começa o ano e termina o ano. Exatamente. Falando desses desafios, né? Nós temos um país continental, um país com uma diversidade regional muito grande, né? Nós temos aí diferenças sociais, entre outros desafios que tornam a gestão já bem complexa. E como foi dito pelos colegas que me antecederam, o INSS já há alguns anos vem num processo de sucateamento, né? No que sentido? No sentido de que o quantitativo de pessoal necessário para analisar a contento essas demandas, que são demandas que representam nada menos que o direito, né, das pessoas. Sim. E aqui é algo muito sensível porque a gente está falando de verba alimentar. Então, a cada dia que aquela pessoa está sem receber um benefício, é alguém passando uma necessidade. E quando a gente dá aula de direito previdenciário, minha primeira aula eu explico para os alunos que previdência é proteger do estado de necessidade, né? Então, a gente tenta ali identificar, a legislação identifica quais são as situações de risco, as quais a gente ali não consegue o trabalho, sem trabalhar você passa para o estado de necessidade, já que não tem renda. Então, seja por uma doença, uma incapacidade, seja temporária ou permanente, ou óbito de algum familiar que tem dependentes que ali estão passando necessidade, ou uma idade avançada que não permite mais o exercício da atividade laboral, são todas situações muito delicadas. Então, quando a gente insiste na necessidade de um maior investimento
para que esses processos administrativos sejam feitos da forma mais correta e ágil possível, é pensando exatamente no bem-estar da população e também no próprio Estado, no sentido de que muitas dessas demandas, e nós como advogados na área previdenciária, ao contrário de acharmos bom porque temos mais demandas, mas é lamentável eu ter que entrar na justiça simplesmente não para discutir uma tese, mas porque há uma omissão do Estado, há uma demora ou há um erro, seja numa perícia ou um erro numa análise ou numa demora excessiva, não é? Porque efetivamente o tempo corre contra essas necessidades. Então, vou ao encontro do que os colegas já ressaltaram, de que aqui a gente está falando em investimento. Eu sei que a gente tem uma realidade atual muito delicada no sentido de diminuir custos, diminuir despesas, mas aqui a gente está falando de investimento e bem-estar, porque uma pessoa que está nessa situação, ela contribuiu para isso, né? E, por outro lado, se não resolvemos de uma forma ágil administrativamente, isso vai parar no judiciário e muito mais caro, né? A gente já viu aí vários estudos que mostram que uma demanda judicial custa 4 vezes mais, pelo menos, do que uma demanda administrativa. E nós temos uma situação que ainda se agrava, que é o cenário pós-reforma. Nós já temos 5 anos da reforma da Previdência, que foi exatamente em novembro de 2019, nós estamos aí finalizando novembro, e ainda há muitas dúvidas, né? Tanto da população como dos servidores ao analisar essas situações. Então, é uma área que requer muita educação previdenciária, por isso quero mais uma vez parabenizar a Rádio Justiça por essa missão social que tem feito de trazer para o debate esses temas. E acho que hoje, como a gente está finalizando o ano, mais do que trazer mais uma vez esse alerta, né, de se priorizar, a gente tem aí várias ações que foram julgadas aqui no Supremo, outras no STJ ou na TNU, ou seja, mostrando que ainda tem uma incerteza sobre vários temas, e isso acaba sempre nos fazendo debruçar sobre essas problemáticas, porque se isso não é resolvido administrativamente, vai para o judiciário, né? Além disso, temos no Congresso também várias demandas e vários projetos de lei, seja tentando adequar alguns pontos da reforma que efetivamente não ficaram muito técnicos e foram além do que era razoável, seja esse encontro de forças, né, que a gente tem aí, tanto da população que agora está sentindo, porque, veja, a gente tenta falar da forma mais fácil possível, mas o direito previdenciário ele é muito social e é muito técnico. E é difícil a gente conseguir entender. Eu falo para meus alunos, nós estamos aqui numa faculdade de Direito, no último semestre, para poder aprender algo que toda a população tinha que saber, né? Então, infelizmente, a gente só acaba sabendo da regra na hora da necessidade e, às vezes, você não se preveniu para isso. Entendo. Agora, também colocar esse assunto, doutor Cheruli, como também doutor Ailton, como também a doutora Thaís, já que para que a pessoa de alguma forma possa ter os seus objetivos alcançados, ela precisa de prazo, ou seja, prazo para apresentar documento, prazo para fazer perícia, enfim, prazo. Mas o INSS não tem prazo para poder definir. Não seria o caso do nosso Congresso Nacional, de alguma forma, debruçar também sobre essa questão de ter prazo? Olha, processo que chegou de forma administrativa tem que ser decidido em X prazo. Ou na área do judiciário, que o judiciário tem, portanto, aí o seu tempo. Enfim, como é que o senhor avalia essa questão? Caberia discutir prazo para que o INSS resolva, portanto, uma demanda que lhe chegou para obter uma resposta? Essa é uma pergunta interessante, Walter, porque isso já foi discutido.
E não passou. Inclusive aqui no Supremo. Sério? Sim, um recurso de repercussão geral, né, que foi movido aí por uma série de entidades, inclusive o Ministério Público Federal. Foi feito um grande acordo entre todas essas entidades e o INSS para estabelecer prazos, que variavam ali de 15 a 120 dias, a depender da matéria. Se era benefício temporário, se era benefício por incapacidade, se era aposentadoria voluntária, CTC. Então, a depender da matéria, ele podia variar esse prazo aí entre 15 e 120 dias e nunca foi cumprido. Esse tema aí é de que ano? 2019, 2020? Foi feito esse acordo em 2020, ele nunca foi cumprido pelo INSS e nunca vai ser. Porque não adianta hoje nós estabelecermos prazo, porque a lei de processo administrativo federal já põe prazo. Direito de 5 dias, 10 dias, 15 dias, a depender da situação. Né? Mas mesmo que exista uma lei específica contra o INSS, hoje na situação que nós temos de estrutura humana e de estrutura de tecnologia, o que faria era uma análise corrida e um indeferimento de qualquer jeito. Porque hoje nós temos, Walter, na realidade do servidor do INSS, eu sou um defensor do servidor público, em especial do servidor do INSS, embora seja advogado previdenciário, eu não sou aquele que fica batendo, porque é culpa deles. Não é. Veja bem a realidade do servidor público no Brasil, que lida com previdência. Ele pode errar para indeferir? Tranquilo, não vai acontecer nada com ele. Mas se ele errar para deferir algo errado, ou algo a mais, ou um pouco a mais do que deveria, aí o negócio esquenta. Sério? Sério. Aí vai TCU em cima, vai em Polícia Federal, a vida do servidor vira um PAD, abre um processo administrativo disciplinar, ele vai perder o cargo dele e a aposentadoria dele no regime próprio, se ele for demitido. A vida do servidor, a primeira coisa que vai falar, está em fraude. Então, hoje, o servidor público, em especial do INSS, ele vive essa constante pressão. É uma pessoa para várias, milhões de demandas que surgem por mês, né? Que ele tem que dar uma solução nessas que estão vindo e nas passadas, com celeridade, com eficiência, mas ao mesmo tempo com medo. Ou seja, o CPF dele está ali aberto. Dele. Se ele errar, quer dizer, mesmo de forma involuntária, ele vai ter que sofrer as consequências. Vai sofrer as consequências. Isso já acontece nos regimes próprios dos servidores, que se o TCU negar alguma aposentadoria concedida ou algum cálculo, manda para o servidor se explicar e aí abre todo um processo. E no INSS é a mesma coisa, só que de uma forma mais abissal, mais grotesca, por assim dizer. Porque esse servidor ele sofre uma perseguição interna, ele sofre uma crítica interna, a família, as pessoas na sociedade, porque do dia para a noite ele pode virar um bandido sem nunca ter feito necessariamente alguma coisa. Nós já tivemos casos de servidores do INSS processados porque ele deferia demais. E no curso do processo não se provou absolutamente nada de errado. Ele só era eficiente. Só que você imagina isso no meio dos servidores públicos que lidam com esse processo. Qual o servidor que vai querer entrar no risco de fazer algo que ele tem medo? A Thaís trouxe aqui uma situação, José, também da dificuldade de interpretação das normas. Temos 5 anos da reforma da Previdência, que parece que foi ontem que a gente estava lá enfrentando aquele negócio, né? E foi aprovada e nós vamos até discutir mais tarde situações que envolvem essa norma, que foi aprovada de qualquer jeito, na correria, né? Com o objetivo de cumprir a meta fiscal do governo naquele período, que ele já fez a meta fiscal querendo que a reforma tivesse aprovada. A Bolsa não gostou da reforma, veio pandemia depois, uma confusão danada. Ou seja, até hoje nós ainda temos muita confusão e muita controvérsia em torno de certos temas. O servidor do INSS, a ele não cabe interpretar mais ou menos. Ele vai interpretar o menos possível, o que menos coloque ele em risco. E esse é um dos grandes problemas, que é a questão da gestão que eu falei na minha primeira parte. Nós temos que enxergar a gestão do sistema de uma forma diferente. Está na hora de valorizar esse servidor. O servidor do INSS hoje, início de carreira, ganha R$5.000 por mês. Quantos milhões de reais não passam na mão desse cidadão por dia? Sendo que, se um dia ele errar, for processado, ele ainda pode ser que responda solidariamente por essa dívida que outra pessoa recebeu. E às vezes foi um erro, que às vezes nem é um erro. O que é um erro? É uma discussão danada, mas em compensação, a vida desse servidor vai virar de cabeça para baixo. Ele vai ter que contratar um advogado penal, um advogado fazer defesa no administrativo, o sindicato às vezes vai ajudar ou não, mas a vida dele já foi para o buraco. E exemplos disso fazem com que
outros servidores criem a mesma resistência, criem o mesmo mecanismo de proteção. Eu não vou botar minha perna ou minha mão no fogo por ninguém. E isso faz com que o sistema todo do país se colapse, não só na Previdência, mas nós temos isso no sistema tributário, nós temos isso em várias outras demandas, que é um problema de gestão de Estado, né, com relação aos servidores públicos, que no INSS, na minha visão, um pouco mais flagrante pela quantidade de demanda, pela quantidade de denúncias, pela quantidade de situações. Mas, enfim, nós temos ainda muito a discutir. É uma mudança geral de Estado que nós precisamos começar a discutir no Brasil, e a economia ela perpassa por isso, porque um Estado ineficiente ele gasta muito mais do que deveria. A colocação do doutor Cherulli, bastante pertinente, né, doutor Ailton? E evidente está aí, né, colocando o dedo na ferida. Importante que fique bem claro para a população por que os processos não caminham numa velocidade razoável. Reconhecemos, portanto, aí o pavor do servidor que está ali com o seu CPF, portanto, em jogo, das melhores intenções que ele tiver, mas mesmo assim ele termina, como muito bem aqui pontuou o doutor Cherulli, correndo, portanto, o risco. Quer dizer, e aí, doutor, como é que vai ser? Seria, então, uma cadeia de assinaturas para poder chegar até o presidente do INSS naquele processo? Se estiver errado, então, que todo mundo responda. E não somente aquele que coloca ali o seu, enfim, a sua chancela. Quer dizer, uma situação realmente que é importante que fique muito clara aí para o público em geral, o povo que aguarda anos e anos uma decisão da Previdência, como muito bem aqui foi colocado. As pessoas precisam daquele valor para poder se alimentar e não chega. Aí temos, portanto, esses esclarecimentos aí dessa questão. Tem solução? Bom, a gente que se dedica ao estudo da matéria, a gente acredita que sim, que tem solução. Nós vivemos aí no último ano um programa de enfrentamento à fila da Previdência Social, que resultou em uma política já favorável, mas ainda assim de forma muito inicial, que está caminhando, ainda engatinhando, mas que é um projeto que tem condição de trazer um conforto maior para o segurado do INSS. A legislação ela traz o prazo tanto do processo administrativo quanto da própria análise dos benefícios, né? 8.213 traz um prazo de 45 dias, só que não existe nenhum tipo de punição no caso de demora excessiva na análise e concessão desse benefício. E a gente sempre diz que tão nocivo, tão nefasto quanto o indeferimento equivocado é uma demora exasperada, porque a gente não consegue ter uma previsibilidade de quando aquele pedido vai ser analisado. Então, tanto a demora quanto o indeferimento equivocado traz uma consequência muito grande para o segurado, principalmente se a gente considerar a média dos valores pagos pela Previdência Social, né, ressaltando o que o doutor Diego disse, a doutora Thaís também enfatizou, que são benefícios alimentares que servem somente para a sobrevivência daquele segurado, né? Não é um valor que esse segurado ele investe, ele guarda, é um valor que ele devolve 100% para a economia, é um valor que ele vai consumir, é um valor que ele, tanto no município quanto, enfim, nos estados, ele vai gerar e vai desenvolver também a economia daquele local. Então, nós temos a convicção de que é possível, sim, trabalhar com um número reduzido dessa fila, né? Há pouco tempo, o nosso ministro disse que seria impossível zerar essa fila, mas a nossa ideia não é zerar a fila, é que a gente tenha uma análise desses pedidos e de uma forma mais técnica, com capacitação permanente do servidor e que seja com um prazo adequado. Não se pode esperar uma média de um ano e 2 meses para análise de concessão de um benefício de aposentadoria, né? Hoje nós temos as análises automatizadas, que são tanto para o bem quanto para o mal, porque há indeferimentos baseados em informações equivocadas que estão na própria base de dados da Previdência Social. Então, é um trabalho que o governo tem que fazer maior de cruzamento desses dados para a gente organizar a casa primeiro, para a gente conseguir reduzir essa fila. E tanto a fila aqui da agência, né, da nossa primeira instância administrativa, quanto um segundo problema maior que nós temos, que é a fila dos processos em fase recursal.
né? Hoje, diversos advogados preferem ir para a justiça do que insistir no âmbito administrativo, porque sabem que hoje há uma demora média de 2 a 3 anos para análise de um recurso. Então, uma situação sutil que você poderia resolver no âmbito administrativo, você não consegue, justamente pela falta de perspectiva de uma resolução rápida desse problema. E aproveito também a crítica que não só a demora, a questão dos atendimentos presenciais na agência para a gente faz muita diferença. Então, tem situações que a gente resolvia antigamente diretamente na agência e hoje está tudo muito informatizado. Muitas vezes isso prejudica o acesso do próprio segurado aos benefícios previdenciários. A informatização, doutora Thaís, quando chega, ela chega para, de certa forma, resolver a questão do INSS. Esse ponto que nós estamos aqui abordando, o doutor Cherulli explicou, o doutor Ailton também explicou, ou seja, a questão da demora, aí chega, portanto, a informatização, que a gente já enxerga velocidade, rapidez, mas tem a questão das análises, como foi muito bem aqui pontuado, e os servidores, eles, de alguma forma, temem ali finalizarem ali aquele processo, temendo que ele poderá voltar e voltar como, portanto, aí um furacão contra essa pessoa que poderá, de certa forma, sofrer consequências, às vezes agindo de boa fé, acreditando que está agindo correto, mas de repente lá na frente encontra uma vírgula posicionada errada, é o que basta, portanto, para que esse temor ele permaneça sempre aí entre os servidores. E aí, doutora Thaís? Bem, em um determinado momento, a solução encontrada para o excesso de demandas, né, esse gargalo que a gente tem na Previdência, foi investir em tecnologia. Esse investimento, até determinado ponto, é muito bom, né? Eu acho que nós não temos como negar. A inteligência artificial, ela veio para ficar e a gente tem que utilizá-la ao máximo naquilo que ela pode agilizar, principalmente o nosso tempo. Sim. Então, em tese, ela viria ao encontro de uma melhoria do sistema como um todo, né? E aí a gente sai das perícias, filas de INSS, tudo aquilo que a gente tinha analógico, dando volta no quarteirão, hoje está tudo na nuvem, né? Essas filas estão todas na nuvem. E às vezes você pode ter um servidor lá no Ceará analisando um benefício de alguém lá do Sul. Por quê? Porque esses processos administrativos, né, vão sendo analisados ali conforme distribuição interna. Então, tudo que a gente pode utilizar da tecnologia para poder agilizar, e aí tem muitas coisas que podem ser feitas, seja de aproximação de informações. Então, por exemplo, os cartórios comunicarem os óbitos para o INSS, para a pessoa não ter que, né? Isso é automático. O caso do auxílio reclusão, né? Do próprio Conselho Nacional de Justiça comunicar quem está em regime fechado, quem não está, para a família não precisar ir lá levar o documento daquela pessoa que está presa. Então, todas situações que são ótimas e que a gente tem mesmo que caminhar para uma maior agilidade e usar a tecnologia mesmo. Agora, essa utilização da tecnologia, ela não substitui totalmente a análise humana. Porque, como eu já disse, nós estamos falando de vidas. E cada vida tem suas peculiaridades. Quando a gente faz uma análise seca de tempos e sem analisar esses detalhes, que existe qualidade do tempo. Eu posso ter um tempo trabalhado em insalubridade, ele tem uma qualidade diferente. Posso ter um tempo em que eu trabalhei como servidora, um outro tempo que eu trabalhei no hospital. São tempos que têm características previdenciárias diferentes. Então, de certa forma, em alguma medida, sim, é benéfico, mas isso tem que ser utilizado para ter mais tempo para a gente fazer com cuidado a análise dessa qualitativa de cada vida, certo? Porque a análise previdenciária, ela envolve provas, e você provar situações de 20 anos atrás, 30 anos atrás, nem sempre é fácil. Você depende do conhecimento técnico jurídico. Às vezes você precisa de conhecimento de cálculo
Então, são muitas peculiaridades que formam ou não o direito daquela pessoa. E você colocar de forma automática, provavelmente, essa análise não conseguirá adentrar em todas essas nuances. E aí entra um ponto muito importante que eu quero alertar tanto o Estado quanto o ouvinte, que existe hoje e está cada vez mais presente a figura do dano moral previdenciário. O que é isso? Se eu tenho uma situação em que eu tenho ali um direito a ser reconhecido e, porventura, há um erro da administração na análise desse meu direito, por exemplo, um salário maternidade que demora anos para avaliarem, uma demora excessiva, ou uma aposentadoria que demora uns 7 anos para avaliarem, eu posso estar passando por estado de necessidade. Meu nome indo para o Serasa, eu passando dificuldades financeiras, isso traz uma situação vexatória e eu não tenho como voltar depois no tempo, porque o tempo já passou. Então, existe a figura do dano moral previdenciário, em que o Estado será responsabilizado por ter gerado, por sua omissão, né, ou, eventualmente, erro. Teve um caso, que foi o caso, pelo que eu fiquei sabendo aí na última análise que eu fiz, que foi um caso de valor mais elevado, em que os dependentes de um segurado entraram com um pedido de dano moral, e foi o valor maior reconhecido, de R$300 mil, porque o segurado estava incapaz para o trabalho, pediu aposentadoria para o INSS. A perícia falou, não, você está capaz, volte para o trabalho. Ele volta no dia seguinte, vem a óbito, exatamente com a doença a qual ele alegava para poder se aposentar. Esse erro gerou ali uma situação muito grave. Então, tem situações, né, extremas como essa, e outras que acontecem, como a gente já disse, são verbas alimentares. Então, são ações punitivas para que o Estado aprenda que ali eu estou falando de uma vida. E essa pessoa não pode passar por uma situação vexatória perante a sociedade de um direito que ela tem e que a administração não lhe concedeu a contento. Então, é algo que vai ao encontro do que nós estávamos falando. Essa conta vai ficar cara para o Estado. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de direitos fundamentais. Nós estamos falando de dignidade da pessoa humana. E quanto custa uma vida, Walter? Quanto custa? Não tem preço. Não tem preço, né? Então, a gente tem que tomar cuidado porque tudo tem consequências. E o dano moral, tem o dano material e tem o dano moral. Ele acaba sendo uma consequência dessa falta, né, na administração de cuidado e atenção com a análise dessas demandas. Porque é algo que efetivamente gera consequências no dia a dia da pessoa. Então, a doutrina já tem isso muito bem já desenvolvido, e o judiciário tem condenado a administração por dano moral previdenciário todas as vezes e que se prova um dano naquele segurado por uma omissão ou por algum erro da administração. O assunto está rendendo, né, doutor Diego? E outro ponto também que eu levanto, diante do que foi aqui posto, as dificuldades, o número pequeno de servidores, a grande demanda, país gigantesco, e a gente imagina, se cada ano fizesse concurso público para X vagas, imagina aqui quantos anos se levariam até repor. Os vão chegando, os vão aposentando, enfim, seria uma ciranda que praticamente não seria alcançada a ponta de maneira alguma. Mas teria como sugestão, vamos supor assim, que viesse do Congresso Nacional, buscar, portanto, anualmente, ou a cada 10 anos, ou a cada 5 anos, uma cruzada nacional,
buscando especialistas neste campo para que eles, de alguma forma, se encontrem uma maneira de eles estarem também sendo convocados, remunerados evidentemente, para darem também a sua contribuição, cada um. Você tem 1000 processos aqui para você resolver num tempo certo, enfim. Caberia uma solução como essa, porque é muito complicado a gente imaginar, a cada dia que passa, mais problemas vão surgindo, mais difícil as coisas vão ficando. Teria interesse ou seria cabível, estaria dentro da lei algo semelhante ou não, doutor Cheruli? Essa é uma matéria complicada, Walter, porque o processo, como eu disse, ele é complicado. Passam milhões de reais na mão de servidores por dia. Quando eu falo milhões, considerando o tempo de benefício, sim. Pagamento e tudo mais. E você não pode botar isso na mão de uma pessoa que não conhece ou chamar aleatoriamente sem um concurso público. O servidor do INSS é uma carreira quase típica de Estado, talvez. Né? Esse servidor ele tem uma responsabilidade grande nessa análise, como a Thaís disse, de olhar o tempo, se o tempo é especial, se o tempo não é, se o tempo da carteira está certo, se está errado, se contribuiu, se não contribuiu. Esse analista, é o que a gente chama, ele precisa de conhecimento técnico, precisa de segurança e precisa de uma boa remuneração. Né? Então, e ao mesmo tempo o Estado tem um medo gigante da tal da fraude. Hoje a fraude previdenciária é o que assombra e é o que fundamenta todas as políticas e muitas decisões judiciais. Então, quando se fala de atraso, está atrasado por quê? Porque nós temos que tomar cuidado com a fraude. Por que está demorando? Porque nós temos que tomar cuidado com a fraude. Porque o ateste médio está concedendo bastante, a judicialização diminuiu, o tempo diminuiu, as perícias estão super rápidas, está tudo lindo, mas nós precisamos parar porque pode ter fraude. Está andando muito rápido. Está andando muito rápido. Esse negócio da fraude é como a marcha ré, um carro andando para frente. Né? Dá um coice em tudo quebra, as estruturas quebram, sim. As confianças quebram naquilo que está indo no rumo certo para voltar para trás com erros de análise, com erros de visão, como essa da questão da fraude. Nós temos que evitar a fraude? Com certeza. A fraude é a maior da parcela dos problemas da INSS? Nem de perto. Nem de perto. Nós temos fraude? Temos. Mas os benefícios, Thaís, que estão concedidos ao INSS, quantos são de fraude? Quantos são fraudados? 0,5%? 1%? Esses dados nunca vêm. Tantos milhões foram em fraude. Agora, no ateste médio, a maior fraude é nos benefícios osteomoleculares do tecido conjuntivo, porque normalmente são incapacidades que geram dor. Né? E a dor ela não é mensurável. Tá? Depende muito da dor. A dor para um perito, o perito às vezes não sente dor, mas para aquela pessoa ela está morrendo de dor e o perito vai negar. Né? Então, isso acontece tudo com medo da tal da fraude. E hoje as nossas políticas, quando fala de Congresso Nacional, de leis, de reformas da Previdência, todas são em torno para evitar a fraude. Quando eu tenho essa visão, eu burocratizo excessivamente o processo. Eu ponho medo em quem está analisando. Eu congelo a estrutura do Estado. E por conta de uma situação pequena. Aí vem a pergunta, e o que se está sendo feito com quem comete a fraude? Nada. A lei não está sendo discutida para aumentar a pena, tá? Não está. A lei não está sendo discutida para criar um novo tipo penal. Não está. A lei não está sendo discutida para discutir sobre a recuperação dos ativos e dos valores furtados, roubados do INSS mediante fraude por esses algozes. Não está. Então, simplesmente essas pessoas cometem os golpes, continuam fazendo e muitas das vezes são as mesmas quadrilhas. Às vezes o cara sai preso e continua fazendo a fraude dentro da prisão. Né? Então, enfrentar o real problema não se está enfrentando, muito pelo contrário. Está burocratizando o sistema e jogando a culpa em cima do cidadão. Que aí ele demora. E esse caso, como a Thaís citou, o cara foi na perícia, tinha uma doença, o perito disse que ele não tinha nada. Volta para trabalhar, no dia ele vai lá e morre. Quantos e quantos casos na nossa vida profissional a gente já não ouviu? Situações desse tipo. De pessoas que você olha para ela. Eu tenho situações, Walter, de ter uma vez na Justiça Federal, a Thaís até foi comigo, que a Justiça Federal fez um curso para peritos aqui em Brasília,
né? Você lembra desse dia? A gente foi pela OAB e tava um show de terror dos peritos ensinando não como fazer uma perícia correta, uma perícia justa, mas como identificar a fraude. Tinha até uma palestra que era essa. O perito falava assim: pobre é muito solícito, então eu jogo a caneta no chão. E aí o pobre vai lá pegar. Nesse movimento eu vejo como é que ele tá. Ou eu falo, eu tô com calor, liga ali o ar-condicionado, que é aquele de gaveta. E aí ele vai, se ele conseguir ligar, porque ele tá apto. Olha a visão. E a gente começou a ouvir aquilo e subiu um negócio. E aí no outro dia eu fui fazer a minha apresentação com 3 casos reais no meu escritório, né? Casos complexos, por exemplo, de um vigilante armado que teve um câncer no intestino. E o tratamento foi retirado de uma boa parcela do intestino e do reto. Ele tinha 54 anos de idade, tinha 2 filhos, esposa, casado, segurança armado de banco. Ficou terceirizado, né? E em relação do tratamento do câncer e da sequela de retirar a parte do intestino, ele ficou com incontinência fecal e tinha que usar fraldão geriátrico. E a alternativa do INSS foi que ele não teria incapacidade. Deu só durante o período da químio, depois, mesmo usando fraldão, falou, não, volta a trabalhar com 54 anos de idade, segurança armada, sempre você só fez isso na sua vida, vai lá que o mercado está aberto, as portas estão abertas para você. Fomos para o judiciário. A justiça vai fazer a sua vez. O perito da justiça reconheceu que ele não estaria incapaz, porque ele poderia se readaptar para trabalhar desde que ao lado de um toalete. Então, quando a gente fala de justiça previdenciária, nós temos que pensar que a justiça ela não é sempre feita no Poder Judiciário. Nós temos erros de análise tanto na administração, quanto nós temos muitos erros de análise no Poder Judiciário. E hoje a Thaís traz aqui para a gente o dano moral previdenciário. Acho linda a tese. Eu também aplico, também entro com essas ações. Mas nós sabemos que daqui a pouco o Judiciário vai entrar no movimento de não, isso é custo público, quem está pagando é o Estado, as despesas já são altas. Isso aí a gente tem que entender que acontece. Tanto que as condenações, embora existam, elas são raras hoje em dia. A maior parte dos danos morais o Judiciário tem refutado, né? Mas isso, para mim, é um erro, por exemplo, da função do próprio Poder Judiciário de fiscalizar e de controlar e de conter o Poder Executivo e Legislativo no que ele é omisso. Porque o Poder Judiciário hoje está entrando, muitas das vezes, na omissão, com decisões que não enfrentam corretamente a situação ou ficam com dó. Por exemplo, nós temos situações de muitos mandados de segurança. Hoje existe um termo utilizado pelo Poder Executivo, que é a indústria do mandado de segurança pela advocacia previdenciária. Né? Por quê? Porque o cara tem que esperar 9 meses, né, Zé? Para poder ter um benefício analisado. Normal, está dentro da normalidade. Se a lei diz 45, o tema do Supremo diz que era 80, 60. Está com 9 meses? Por que eu vou entrar com mandado de segurança? Não deveria entrar. E muitas das vezes o juiz recebe, dá a liminar e põe uma multa. É para cumprir. O INSS não cumpre. Enrola, a multa começa a correr. Chega no final lá, depois de mais 4, 5, 6 meses, no mandado de segurança. A INSS cumpre, o juiz fala, não, agora eu vou tirar a multa porque cumpriu. Qual foi o efeito pedagógico? Nenhum. Então as decisões do Poder Judiciário hoje têm tido quase nenhum efeito pedagógico ao Poder Executivo e ao Legislativo em relação à gestão da Previdência. O que nós estamos vendo é decisões cada vez mais afastadas do que o Poder Judiciário deveria fazer enquanto função constitucional, que é de controlar os outros 2 poderes e de aparar as arestas e tentar rumar o caminho do Brasil e do sistema previdenciário de acordo com o que nossa Constituição exige. Então, de fato, nós temos ainda muito a discutir. Reformas são necessárias e isso não é algo que vai surgir do dia para a noite, né? Nós temos que ter discussões muito positivas, muito grandes e com a maior parte da sociedade, não só partindo propostas de dentro do governo, que é o que a gente sempre vê. É só o governo que propõe, não ouve a sociedade. Às vezes é a proposta do governo com o judiciário e não houve a advocacia que está na base, que está vendo, que está assistindo, que está vivendo. E aí fala, não, vocês são os problemas da Previdência, o advogado previdenciário. Não, pelo contrário. Se não fosse a advocacia previdenciária hoje, eu não sei o que seria da justiça previdenciária no Brasil. Talvez, quiçá, nós teríamos um sistema de só salário mínimo para todo mundo. Doutor José Hilton, você fica à vontade, caso o senhor queira também pontuar o que foi dito pela doutora Thaís, como também
pelo doutor Diego, mas eu também formulo para o senhor. Quer dizer, diante das dificuldades aqui postas com muita propriedade, né? São profissionais experientes como o senhor, né? Que estão ali lidando no dia a dia e visam realmente. Achei importante quando o doutor Diego, ele de certa forma, ele trouxe a visão, o esclarecimento de que o servidor ele não tem culpa do que está acontecendo, o servidor do INSS. Se a gente olhar direito, ele termina sendo vítima também de todo portanto, em um sistema. Mas, por outro lado, tem a pessoa que ingressou, portanto, com aquela ação e quer, portanto, um resultado. E, às vezes, faz até essa pergunta, que culpa tenho eu, né, diante de tanta dificuldade? Quer dizer, eu tenho que pagar o pato, vou ter que continuar a pagar o pato até quando, doutor Ailton? A gente costuma dizer que o servidor do INSS, seja ele o servidor da agência, seja aqueles representantes que estão no CRPS, quanto a perícia médica, eles têm a chave do cofre da Previdência. São eles que vão dizer se aquele determinado segurado ele tem direito ou não àquele benefício previdenciário, diante daquela situação que foi posta. Então, todo cuidado é necessário na hora de ter uma análise acerca do direito previdenciário que foi ali apresentado por meio de um pedido de benefício. E ainda bem que existem os institutos como o IBDP, o IBDPrev, né? Ainda bem que existe os profissionais que estão aí tentando sempre participar das discussões em matérias constitucionais que envolvem todo o universo da Previdência Social, porque senão a difusão desse conhecimento previdenciário seria ainda mais precário. Então, os servidores hoje eles buscam esse aprimoramento, mas o fato é que a demanda ela é enorme e o servidor ele trabalha com receio de ter uma concessão indevida, muitas vezes na dúvida entre a concessão de um determinado benefício em razão de um documento apresentado, se prefere indeferir o benefício ao invés de abrir uma exigência para se regularizar, esclarecer algum ponto que estava ali sob questionamento. E nós tivemos também, o programa de enfrentamento traz uma forma de remuneração para o servidor sobre análise de pedido. Então, a análise do pedido significa um indeferimento ou deferimento. Em muitos casos, nós pegamos diversos requerimentos que foram indeferidos com base em informações, inclusive imprecisas, com base em homônimos, em que os servidores preferiram indeferir determinado benefício do que abrir uma exigência para que aquele segurado pudesse corrigir aquela informação. É difícil a atividade do servidor, à medida que ele é o detentor da chave do cofre da Previdência Social, mas isso a gente só vai resolver com essa capacitação, com esse debate, com esse auxílio que a Rádio Justiça traz para todos os profissionais. Eu tenho certeza que muitos advogados previdenciaristas também estão nos ouvindo, e os advogados que buscam essa formação previdenciária justamente para ajudar e para discutir essas matérias relevantes para que a gente tenha uma previdência social cada vez mais enxuta e cada vez com menos erros na concessão e indeferimento de requerimento administrativo. Doutora Thaís, nós temos 3 minutos ainda e a senhora falou uma palavra mágica, assim que a senhora chegou, e diante do que foi posto aqui com muita propriedade pela senhora, pelo doutor Diego, também pelo doutor Ailton, educação previdenciária. Ou seja, é a chave para que possamos, de alguma forma, termos profissionais gabaritados atuando neste campo, como também uma população mais entendida da situação e que descomplicaria também a sua vida, entendendo melhor, portanto, esse ponto, isso tudo através da educação previdenciária. Mas como fazer com que o país tenha realmente de forma determinante uma educação previdenciária? Em 3 minutos, depois a senhora pode prolongar. Bem, várias iniciativas. É uma temática que poderia já estar nas escolas, né? Assim como a educação financeira, porque a população precisa entender. A gente tem que trazer uma cultura previdente, ou seja, que se previne de riscos. Nós, seres humanos, somos imediatistas.
A gente não quer ficar pensando daqui a 40 anos, 30 Que é pra anos, ontem. ou que amanhã eu vou morrer. A gente não quer pensar, isso é coisa ruim, por que eu quero ficar pensando nisso, né? Mas, infelizmente, essas situações de risco são inerentes à existência humana. Então, eu acho que passa, inicialmente, por esse despertar de uma consciência previdenciária, previdente, né? Passa por investimentos em prevenção de risco. Quer economizar na Previdência? Diminuir a quantidade de acidente de trabalho. O Brasil é um dos recordistas de acidente de trabalho no mundo. Cada acidente de trabalho desse pode gerar uma pensão por morte, uma aposentadoria por incapacidade ou um auxílio por incapacidade temporária. Um acidente que poderia ter sido evitado. Então, quando a gente verifica a Previdência de uma forma míope, e eu digo que isso tem sido cada vez mais porque a gente só quer ver despesa, Previdência como despesa, pode esquecer. A diretriz, se for essa, eu já falo qual é o resultado. É daqui a um tempinho ia ser salário mínimo para todo mundo e olhe lá. O que nós temos que pensar é qual é o bem-estar que a gente quer para a nossa população no momento da necessidade. O bem-estar quando ela contribui, Previdência, e o bem-estar quando ela não consegue contribuir, assistência. Essa é a discussão que a gente tem que fazer. Porque eu ficar todo mês, como eu vejo toda semana, está em déficit, a Previdência está em déficit. Não é isso, aí não é a solução. Nós temos que fazer a discussão qual é a Previdência que a gente quer, tanto no que a gente quer proteger, quanto isso vai custar. Porque a solução já foi dada pela Constituição. A Constituição criou um orçamento da Seguridade Social. Ou seja, a Previdência não deveria vir para ela só contribuição de quem contribuiu, não. COFINS, PIS/PASEP, contribuição sobre lucro. Quando você joga na Mega Sena, um pedaço vem para o sistema. Então, são várias... Importação. São vários tributos. Então, a gente teve um momento muito feliz na nossa história, que foi a formação na Constituição. Mas, ao longo dos anos, nós estamos deformando o sistema de seguridade social. Estamos tendo vários erros, e isso quem pode provar, e acho que até pode trazer aqui para você entrevistar o pessoal da Anfip, né? Vários erros na arrecadação, o pessoal da Receita Federal. Então, a gente abre mão de grande parte da receita, seja com incentivos ou falta mesmo da cobrança, entre outros. E a gente tem ido pelo seguinte caminho: reduzir, reduzir, reduzir. Isso vai ter consequência. E como o nosso tempo está reduzido, nessa primeira hora, eu peço licença para que possamos ir ao intervalo, mas já estaremos de volta e vamos prosseguir nesse debate. Está muito bom. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 16 horas mais 3 minutos e o nosso debate hoje está sendo justamente a questão relacionada com o INSS, ou seja, as dificuldades que as pessoas têm quando buscam, portanto, alguma decisão ou solução que essa pessoa tem direito ou então não tem direito. E a resposta, às vezes, não chega nem positiva e nem negativa, e quando chega com muito atraso. E com isso, então, faz com que muitas pessoas se sintam prejudicadas e a demanda só aumentando. E nós estamos aqui com especialistas, justamente abordando este tema, para ver se, de alguma maneira, levar orientação, acima de tudo, para você que está nos acompanhando e quer realmente essas orientações, esses esclarecimentos, como também sugestões, né, de como também ajudar com dicas e também com informações de como melhorar também essa condição de trabalho. Eu já volto com os nossos convidados, mas antes me permita trazer aqui uma informação, já que daqui a pouco vai ser inaugurado o espaço Juliano Costa Couto, Dr. Juliano Costa Couto, que nos deixou recentemente. Então, hoje, 26 de novembro, o Tribunal de Contas do Distrito Federal vai inaugurar o espaço Juliano Costa Couto, um local com estrutura de apoio aos advogados que atuam nos processos da Corte.
Com instalações modernas e recursos voltados a facilitar o trabalho dos profissionais da advocacia, o espaço representa uma homenagem póstuma ao ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, Juliano Costa Couto, que também foi servidor da consultoria jurídica do TCDF. Conhecido por sua atuação firme e ética na defesa das prerrogativas advocatícias e dos direitos fundamentais, Dr. Juliano Costa Couto foi uma figura marcante no cenário jurídico de Brasília e do país. A cerimônia de inauguração será no térreo do edifício anexo do tribunal e terá início, portanto, às 16h. Doutora Thaís, um minutinho para só dizer quem foi o doutor Juliano Costa Couto. Bem, doutor Juliano Costa Couto foi um ser humano extraordinário, um amigo querido, um professor, um mestre. Eu que fui conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, Distrito Federal, quando ele foi presidente da OAB-DF. Uma presidência muito generosa, uma pessoa muito acessível, muito correta. É uma pessoa que a gente tem muita saudade e eu sou muito feliz de poder ter convivido, conhecido. Um pai, um amigo, né, prestativo. Quero aqui mandar também um abraço para a Aline, né, também a sua esposa, né, o seu filho, sua filhinha, né, nos deixa muitas saudades esse amigo querido. E foi um jurista muito combativo, corajoso, atuou em prol da advocacia em vários momentos, né, atuava muito no Tribunal de Contas do Distrito Federal. E acho que é uma homenagem muito merecida. E no espaço para a advocacia, né? Ele sempre disse que o sangue dele era OAB, né? Então, é uma homenagem muito digna de alguém que efetivamente dedicou muito, né, a servir a advocacia, né? Seja quando ele foi diretor, quando ele foi conselheiro e quando ele foi presidente. E eu tive a alegria de tê-lo comigo, uma pessoa que me ensinou muito nessa política de ordem, né? E levo no meu coração aí e os seus ensinamentos e espero poder sempre passar, né, adiante essa mensagem que é a importância da gente ter uma advocacia respeitada, uma advocacia que possa efetivamente cumprir, né, os seus mandamentos constitucionais e estatutários. Então eu fico muito honrada de poder estar aqui hoje e a gente fazer essa homenagem a ele, que tanto serviu a advocacia e a sociedade brasiliense. Perfeito, doutor Diego. Também um minuto para o senhor, né, de certa forma, expressar sobre essa figura sensacional que eu também tive o privilégio de conviver com ela aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Por favor, doutor Diego. Doutor Juliano, Walter, é uma pessoa, como eu te disse aqui mais cedo, extraordinária, né? Ele faz muita falta na advocacia do DF, na advocacia do Brasil. A Thaís, eu e a Thaís tivemos a honra de ser ela presidente e eu vice-presidente da Comissão de Seguridade Social na gestão dele. Nós enfrentamos a reforma que estava sendo promovida na época pelo governo Temer, a reforma da Previdência, e o Juliano foi uma das pessoas que abriu todas as portas e deixava a OAB ser o que a OAB deve ser, um espaço democrático, um espaço da advocacia. Ele abriu as portas da OAB Federal, ele levou a advocacia e o tema do direito previdenciário para dentro da OAB Federal junto com a Thaís. Então, assim... Fomos para o Congresso, invadimos o Congresso quando fecharam as portas lá, não queria deixar os advogados entrarem. Né? A sociedade, não só os advogados. Então, é uma pessoa que faz muita falta, um jovem, foi muito cedo, mas ele cumpriu a missão dele aqui, só deixa muita saudade. Doutor Ailton, também um minuto, por favor. Juliano foi um grande amigo, Juliano um flamenguista apaixonado, um mineiro raiz que adorava contar as histórias da cidade de onde ele veio. Teve uma ligação muito grande com a advocacia do Distrito Federal. A gente até hoje costuma dizer que, sem dúvida, foi o melhor presidente da ordem que nós tivemos aqui no Distrito Federal. Deu espaço para a advocacia jovem,
deu oportunidade para aqueles que não tinham muita perspectiva dentro da própria advocacia, uma pessoa sempre muito para cima, apaixonado pela filha Manu, pelo filho Gustavo, um amigo com quem eu tive oportunidade de conviver os últimos 3 anos e que, para todos nós, é uma figura inesquecível. Viva, doutor Juliano Costa Couto. Mas, prosseguindo aqui com o nosso debate, doutor Diego, quer dizer, tudo que foi dito na primeira hora, as dificuldades, tanto internas dentro do INSS, como também as dificuldades que as pessoas que buscam o INSS também vêm enfrentando. Quer dizer, aí aquela pergunta clássica, caberia uma reforma dentro da Previdência com o foco de ajustar para ficar bom tanto para quem está dentro trabalhando, como também para quem está fora e busca, portanto, essa instituição? Caberia uma outra reforma? Se vier, se a resposta for positiva, de que maneira caberia essa reforma? Se for negativa também a resposta, por quê? Sim, eu sou um defensor de reformas. Eu não consigo compreender a cabeça de muitos, inclusive muitos colegas, que têm medo de reformas. A Previdência, ela precisa ser reformada porque a sociedade muda. E ela é um sistema protetivo. As proteções mudam. A sociedade evolui. Com a evolução social, eu não posso ficar estagnado no passado. Nós tivemos e temos que ter, sim, reformas, e a última deixou a porta aberta. Que a última reforma, ela desconstitucionalizou as regras, tirou da Constituição uma boa parte das regras previdenciárias e delegou a lei para regulamentar. E essa lei não saiu. Tem 5 anos que era para ela ter saído e ela não saiu. Então, hoje nós vivemos de normas transitórias e normas de transição, né? Mas nós não temos ainda normas definitivas de fato. E ela não saiu por quê? Porque depois veio a pandemia, né? Que, como diria o saudoso deputado Arnaldo Faria de Sá, um combativo que também faleceu tem uns 2 anos, combativo, previdenciarista, advogado, deputado federal, ele falava que a praga de aposentado pega, né? E aí aprovou-se a reforma em novembro de 2019, em fevereiro, abril de 2020 começou a pandemia e todo o cenário positivo econômico que se afigurava, que desde o início se mostrou que não ia acontecer, não aconteceu mesmo, né? Então veio a pandemia, estagnou toda essa discussão e demonstrou que o que tinha sido feito estava errado. Uma boa parte, não tudo, né? Tem pontos da reforma que foram bem positivos. E aí entra na segunda fase da sua pergunta, o que ser feito? O que ser feito é ouvir a sociedade, ouvir os especialistas, deixar dessa arrogância de achar que todas e qualquer proposta tem que vir de dentro do governo. De pessoas que estão lá há 40 anos ocupando os mesmos cargos e que acham que entendem, ajudaram muito o sistema. Nós saímos daquela regra de fila, dando volta em quarteirão, agora temos fila na nuvem, né? Mas não é igual daquela época, né? As coisas melhoraram, de fato melhoraram, algumas coisas pioraram, mas via de regra as coisas estão evoluindo. Mas esse negócio de propostas vindo só do governo e sendo enfiadas goela abaixo, como dizem por aí, pelo legislativo em cima da sociedade, está perdendo o foco, está perdendo a esperança. E isso aconteceu com a reforma de 2019. Quando o governo trouxe o projeto, hoje eu não arrisco dizer que 60% dele foi modificado. Então, o Congresso modificou 60%. Para você ter uma ideia, da proposta que foi enviada pelo governo em 2019, na época do ministro Paulo Guedes, ali já previa benefício de salário mínimo. Ali já previa capitalização e criação de contas nocionais dos benefícios do regime geral, que é o mesmo que aconteceu no Chile, que quebrou, né? Quebrou justamente no mesmo período que ele propôs no Brasil. Então, assim, do que foi proposto, muito foi modificado porque o Congresso ouviu muito. A advocacia entrou em peso. Aí entra Juliano, que na época ajudou. A gente foi pela OAB, fazíamos matérias pelo IBDP, pelo IBDPrev, a gente ia para a audiência pública, fazia proposta de emenda, apresentava, colhia assinatura e fomos demonstrando a necessidade. Conseguimos mudar muita coisa, mas ainda tem muita coisa para arrumar. E eu sou um defensor de reformas inteligentes. Reformas inteligentes nós não fazemos do dia para a noite, nós não fazemos em 4, 5, 6 meses. Uma reforma dessa tem que ser sentada com a sociedade,
criado grupos de trabalho que envolvam toda a sociedade. Hoje nós temos grupos de trabalho discutindo sobre a Previdência de pessoas que nunca pegaram no processo previdenciário. Uma pessoa que nunca atendeu um segurado com problema. Eu falo problema é o real, que ele chega para o advogado. Quando ele chega para o advogado é porque ele já perdeu todas as esperanças de tentar com a administração pública. Então, assim, como que essas pessoas podem... Elas podem ajudar, mas podem ajudar por completo, com uma visão completa. E nós temos essa crítica, que toda e qualquer mudança legal no país que envolva o nosso sistema de seguridade social, ele deve envolver a sociedade. No sistema quadripartite de aposentados, governo, né, os ativos e os patrões, os empregadores. Né, e nós debatermos isso junto com a advocacia, junto com o Ministério Público, junto com os outros órgãos do Estado, e ter uma conversa democrática do que é melhor para o nosso sistema, o que nós queremos para o nosso país, o que nós queremos, como o Thaís perguntou, no momento de instabilidade social, no momento de insegurança social, no momento de invalidez, de incapacidade. O que que eu quero? E hoje nós temos uma discussão importante como, por exemplo, os trabalhadores por aplicativo, que é uma mudança do paradigma de visão do cidadão em relação ao sistema. Né? Nós tínhamos antes muitas pessoas querendo ser empregadas. E aí veio todo um movimento neoliberal no Brasil de não tem que ser, todo mundo tem, cada um tem que ser dono do seu próprio trabalho. E aí vieram essas plataformas de aplicativo colocando essa regra. Você pode ser dono do seu próprio trabalho. Você é seu próprio patrão. E hoje nós vemos que eles são péssimos patrões deles mesmos. Porque eles trabalham horas exaustivas de trabalho, não contribuem, não têm regularidade tributária e quando precisam no momento de insegurança social, não têm. Eles não têm. E hoje está essa discussão. O que essas pessoas são para o sistema? A lei já diz, eles são contribuintes individuais. Aí vem o governo querendo forçar que eles sejam empregados. Eles não são empregados. A última coisa que eles queriam ser quando eles tomaram essa carreira é ser empregado. Aí vai pagar no salário mínimo. Tem um Uber ganhando R$4.000 por mês. Se ele ficar doente e vai ganhar um salário mínimo, vai viver do quê? Um salário mínimo. A renda dele vai cair de 4 para 1.412? Aí vem um outro proposta do governo, vou desvincular os benefícios do salário mínimo. Já imaginou a judicialização que isso vai levar? O custo que isso vai ter para se aprovar no Congresso com emendas parlamentares e depois para se brigar no judiciário para manter uma proposta dessa. Então, assim, nós temos sim que reformar, mas com propostas, pelo amor de Deus, inteligentes, com um grupo de pessoas que realmente querem entender. E, para mim, a principal reforma, para finalizar minha fala, é a seguinte: tirar lá do nosso sistema, do artigo 40, do artigo 201 da Constituição Federal, a situação de que a Previdência Social Pública obrigatória tem que ter equilíbrio atuarial financeiro. A Previdência Social Pública obrigatória tem só uma missão: proteger o cidadão no momento de insegurança social. E se isso nós ficarmos ainda discutindo se tem déficit ou se não tem, pelo amor de Deus, regime público obrigatório não foi feito para dar superávit. Quem tem que dar superávit é a Previdência Complementar. Regime público obrigatório tem que proteger a qualquer custo, que é isso que o nosso artigo 195 diz quando ele traz as fontes de receita, que ele fala que vai ser custeado por as receitas tais de tributos e por toda a sociedade, porque justamente é um sistema que não foi feito para fechar no 0 a 0 ou dar positivo. Nunca deu e nem vai dar. Doutor Ailton, essa mesma pergunta também, né, sobre... Caberia no nosso país, só reformulando, quer dizer, repetindo a pergunta, caberia uma nova reforma na Previdência? Sem dúvida, diante do fato de que todas as reformas que nós tivemos, elas partem de um norte que é uma questão econômica, a gente percebe que a questão do direito social sempre fica em segundo plano, né? Absolutamente todas as reformas que fizeram nas regras previdenciárias tiveram como um vetor principal a questão da redução do gasto público, né? O que é um problema, como o doutor Diego muito bem disse, o gasto público nesse momento, ele não é visto como gasto, ele é uma manutenção, ele é um investimento, ele devolve para a economia tudo isso que vira benefício previdenciário. Nós tivemos, na reforma da Previdência, diversos dispositivos que ficaram pendentes de uma legislação infraconstitucional.
Ou seja, hoje, até em termos de processo legislativo, existe um quórum menos rígido, né? Menos dificultoso, para que a gente possa aprovar novas e seguidas reformas. Nós tivemos a reforma da Previdência naquele momento e ontem nós ouvimos falar de um tema que há muito já deveria ter sido também objeto de discussão, que é a Previdência dos militares. É onde a gente tem o maior déficit público dentro de um sistema de seguridade, entre aspas, né? Então, nós fizemos a reforma da Previdência, que pega grande parte da nossa população, mas os militares ficaram em segundo plano. Tiveram ali, no primeiro momento, um aumento da sua contribuição previdenciária, mas hoje a gente vem com a discussão de idade mínima, né? Que ainda assim deve ser discutida de uma forma mais abrangente, né? Porque a idade que o governo pretende, será que resolve todo o problema do déficit das contas públicas relacionados aos militares? E a doutora Thaís é defensora de um projeto maravilhoso, que é uma unificação dessa legislação previdenciária. Ela vai conseguir explicar muito melhor para a gente, e é importante a gente trazer essa noção de que a legislação previdenciária hoje, ela precisa ser melhor trabalhada, principalmente porque a reforma da Previdência, ela, em certo modo, ela desmotiva a formalidade, a contribuição previdenciária, mesmo daqueles contribuintes que são, na legislação, estipulados como obrigatórios. Eles, muitas vezes, diante de uma idade mínima de 65 anos para o homem, 25 anos de tempo de contribuição, ele pensa, olha, eu posso começar a contribuir aos 40, sendo que ele é um contribuinte obrigatório e não está ajudando, no momento presente, as contas da Previdência Social. Doutora Thaís, claro, mantém a mesma pergunta, né? Se cabe ou não uma reforma, mas sempre quando vem uma reforma é comum da gente ouvir o grito da população. Lá vem mais uma reforma da Previdência e geralmente a pessoa associa a reforma à perda ou então à diminuição de algum tipo de benefício. É isso mesmo? Exatamente. Estamos todos traumatizados com tantas reformas redutoras de direitos, certo? Bem, eu já estudei muito esse tema, seja no mestrado, né? Meu livro foi Direito Previdenciário e o Princípio da Vedação no Retrocesso, e agora no doutorado que eu estudei sobre a inseguridade social no Brasil. E a conclusão que eu chego, que eu defendo, é que sim, o sistema tem que ser periodicamente revisto, mas a razão de ser do sistema não está sendo analisada, que é o risco. Como assim? Para que serve a Previdência? Eu já falei aqui. Proteger as pessoas dos riscos. Sim. Então, eu tenho que identificar quais são os riscos que o legislador escolheu para protegê-los, identificar se essa situação de risco estão melhorando ou estão piorando. Então, se, por exemplo, vamos supor, nós estamos vivendo mais, tendo menos filhos. É algo que é importante atuarialmente nas discussões previdenciárias, certo? Hoje a pessoa consegue trabalhar mais tempo? Se isso for uma premissa verdadeira, que a pessoa consegue hoje trabalhar mais tempo, e aí nós temos que analisar que nós temos trabalhos e trabalhos. Eu tenho trabalho intelectual, trabalho braçal, trabalho em atividade de risco, trabalho com insalubridade, trabalhos e trabalhos. Mas se isso é uma premissa, a primeira coisa que eu tinha que ter, que não tem, é a análise qual é a idade média que o brasileiro consegue trabalhar antes de se aposentar. Eu teria que verificar entre trabalhos braçais, intelectuais, norte, sul, nordeste, e achar esse dado. Não existe. Então, por que 65, 62? Cientificamente não foi comprovado. Então, qual que é aqui a situação? Eu não me oporia a uma reforma que alterasse, estamos vendo mais agora não é 65, é 66, desde que você me prove que o risco mudou. A premissa de todas as últimas reformas tem sido qual? Não é a análise do risco. Então as pessoas elas estão se acidentando? Isso está me gerando benefício? Como eu posso melhorar essa situação? Como eu já disse, prevenir o acidente? Não. Eu olho a Previdência como uma despesa. Quando eu olho a pizza dos gastos públicos, vai lá, Previdência, um valor
se apresenta, os economistas falam, não, mas nós temos que reduzir essa despesa. Só que essa despesa, ela traduz uma realidade social. Porque se eu tenho uma alta despesa com previdência, é porque a minha população tem passado por estado de necessidade. Então, ou eu faço uma reforma para prevenir o risco, ou essa conta só vai aumentar. Porque a cada dia são mais pessoas doentes no trabalho. Cada dia as pessoas desempregadas. As pessoas, inclusive, não estão conseguindo contribuir para a Previdência. E qual é a outra conta que só aumenta? Assistência social. Quanto à assistência social, deveria ser uma etapa que a pessoa eventualmente estaria passando necessidade, e aí eu teria políticas públicas para inserir essa pessoa no mercado de trabalho e ela sai da assistência e vai para a Previdência. Então, a gente tem que olhar, por isso que a gente insiste aqui, fica parecendo um papo às vezes de intelectual, que tem que falar de seguridade, porque está tudo conectado. Se eu tenho uma pessoa que teve um acidente do trabalho e ela precisa de uma cirurgia do SUS, e o SUS não tem investimento suficiente para poder fazer essa cirurgia, e a pessoa fica meses aguardando essa cirurgia, ela está meses recebendo benefício. Todas essas políticas públicas, elas se conectam em um fato comum, que é risco. E nós temos feito todas as últimas reformas sem analisar o risco. Eu só analiso despesa. Que é uma premissa importante? É. Mas ela tem sido vista somente dentro de um viés. Reduzir benefícios. E aí, a consequência disso, ela é matemática. É uma população idosa com menor poder aquisitivo, menor poder de compra, passando por estado de necessidade. E aí, a missão social que a Constituição trouxe, de ter a Seguridade Social cuidando das pessoas, não vai atingir. Então, nós temos que ser mais inteligentes, como disse o doutor Diego aqui. Primeiro, a folha de pagamentos, que tradicionalmente sempre foi a principal fonte de arrecadação da Previdência, ou seja, todo mundo que trabalha carteira assinada, a legislação obriga que você pague para a Previdência. E o seu empregador também tem que pagar para a Previdência. É um modelo clássico de contribuição previdenciária. Entretanto, cada vez menos temos carteiras assinadas. É cada vez mais o trabalho individual. É cada vez mais o trabalho informal. E quando eu não consigo conscientizar essas pessoas da importância da arrecadação previdenciária para um momento futuro, que pode ser hoje, à noite, você tem um acidente de carro, não é um futuro só daqui a 30, 40 anos. E quando eu não trago esse acordar de que a Previdência, ela vai pensar no seu bem-estar a médio e longo prazo, a gente não vê valor nisso. Então, é uma despesa elevada, porque nós não fizemos o dever de casa necessário para ter a adequação da parte contributiva adequada. Por que não fazer como na Europa? Toda vez que você faz uma compra no Uber, no iFood, já está embutido ali o valor da contribuição social daquele trabalhador. Porque as pessoas não têm consciência que aquilo é importante. Então, quem tem que fazer? Quem tem estrutura para isso. Então, o aplicativo, que tem o poder hegemônico, que tem estrutura tecnológica para isso, já faria esse repasse. Está simples de resolver. E a legislação está pronta para isso, né? Vale dizer. Então, tem vários mecanismos que a gente pode fazer. O mundo inteiro, a pandemia, ela mostrou algo que foi muito relevante. A gente vinha numa diretriz seguinte, olha, nós não precisamos proteger mais tanto, o Estado tem que diminuir. Cada um que se vire. Eu vou proteger aqui o mínimo do mínimo. Essa é a diretriz que a gente estava vindo. Deixa que a iniciativa privada cuide. E a gente pensa, realmente, eu sou a melhor pessoa para cuidar da minha vida. Quem é o Estado para cuidar da minha vida? Mas nem todas as pessoas são previdentes. E se você não tem um mecanismo legal, que é o que existe hoje, para obrigar que a pessoa contribua no momento que ela tem saúde, para um momento para ela poder usufruir de um benefício quando ela não tem a saúde, a gente vai, inevitavelmente,
ter menos bem-estar da população. Então, o modelo brasileiro, ele é adequado. Eu tenho uma previdência pública, que a preocupação dela é evitar o estado de necessidade. Por isso que ela te protege só dentro de um patamar, entre o salário mínimo e um teto. O Estado entende o quê? Que dentro desse patamar você não vai passar fome. Agora, poder aquisitivo, eu não tenho essa obrigação. Vá para a previdência privada. A previdência privada, ela não tem obrigação de te atender sua necessidade básica. Se der menos que o salário mínimo, vai ser menos que o salário mínimo. E se der mais que o teto, vai ser mais do que o teto. Certo? Então, a gente precisa pensar o quê? No mundo ideal, seria o quê? Todos os brasileiros contribuírem no teto e ainda ter uma previdência privada. É o mundo ideal, que é onde a gente tem vários países envolvidos com isso. Onde o governo incentiva que as empresas tenham previdência privada para os seus trabalhadores, não é? E que eu tenha uma previdência que é deficitária, sim. Porque ela é a única política pública que ainda é contributiva. Saúde é deficitário. Educação pública é deficitário. Segurança pública é deficitário. É investimento, é despesa pública, né? Então, é claro que nós temos que trabalhar para que cada vez mais a gente tenha um sistema equilibrado. Mas a razão de ser da Previdência é garantir bem-estar das pessoas quando elas estão no estado de necessidade. E não é um bem-estar exagerado, não. É um bem-estar entre o salário mínimo e o teto do INSS, R$7.000. Então, nós temos que definir, é esse o patamar protetivo que nós vamos ter? É. Não, tá muito? Aí vai ser todo mundo salário mínimo? Não, tá pouco? Vamos até 10 salários mínimos, como já foi? Pronto. Definimos. É esse o patamar? Então, nós vamos ver aqui. Como é que tá a nossa arrecadação? O que a gente está falhando na arrecadação? O que está escapando da nossa mão? Porque hoje o dinheiro, ele muda no mundo. Hoje eu tenho criptomoedas, hoje eu tenho a Europa, a gente está falando de robotaxi. Se eu tenho uma máquina, Walter, que ela substitui 1.000 postos de trabalho, são 1.000 pessoas a menos contribuindo e 1.000 pessoas a menos que o empregador teria que contribuir. Será que essa máquina não teria que fazer uma contribuição social? Vamos pensar, vamos ser inteligentes. Isso aí a gente consegue achar solução, mas tem que querer. Então, a Previdência ela não é a vilã. A Previdência ela pode ser melhor trabalhada. Seja no custeio, para a gente ter uma arrecadação mais bem pensada, modernizada. Porque hoje o dinheiro, ele vai de um país para outro em segundos. Hoje eu tenho os trabalhadores transnacionais. Um brasileiro que mora na Inglaterra, mas ele é contratado de uma empresa suíça e essa empresa ela é sediada na Índia. E aí? O mundo inteiro hoje está conectado. Então nós precisamos falar de previdência mundial. Por isso que o INSS tem feito, não sei se a população sabe, acordos internacionais para que o tempo que você trabalhou e contribuiu num país possa ser somado com o tempo trabalhado e contribuído em outro país. E ao final da sua vida laboral, você consiga ter o quê? Um benefício previdenciário. Então vamos modernizar, reformar para modernizar. Reformar não pode ser só reduzir despesa, reduzir despesa. É. Esse é o norte que sempre tem que ter. Se houver equívocos, se houver excessos. Ter o déficit não é o principal problema. O problema é a falha que a gente tem em assegurar bem-estar e a falha que a gente tem em arrecadar. Então, tem solução sim. Nós, operadores do direito, juristas, professores, estamos à disposição. Inclusive, nós estamos com um projeto, uma ideia de criar o Código Previdenciário Nacional. A ideia é que a gente possa fazer essa sistematização da reforma da Previdência com esse olhar crítico, com esse olhar cuidadoso, analisando o risco da população. Ah, é uma atividade especial, ou seja, é um trabalhador que tem ali uma exposição a agentes nocivos, ele trabalha em mina subterrânea. Quanto tempo que esse cara consegue trabalhar em mina subterrânea? É 15? Como diz a lei? Não, agora é 17, porque ele já tem uma tecnologia e tal. Ah, tá. Mas ele consegue hoje cumprir a idade mínima, que inclusive é um ponto que está sendo analisado aqui no Supremo. Hoje, um trabalhador de mina subterrânea, Walter, que a legislação diz que o máximo de tempo que ele consegue ficar é 15 anos trabalhando naquela atividade porque ela é muito pesada, ele agora tem que esperar até os 55 anos de idade para aposentar. Agora, se eu sou um trabalhador que começa com 20 anos, que é trabalho braçal, eu começo novo. Depois de 15 anos eu tenho quanto? Com 20, 35. Eu tenho que esperar até os 55. E vai fazer o quê nesse período? Ou seja, foi uma reforma
que aqui o Supremo vai ter que se debruçar, atacou o núcleo essencial do direito. É como se o direito deixasse de existir. Então, para que serve? É melhor não ter. Bota todo mundo na regra geral logo, então. Então, a gente tem que ter esse olhar técnico e social. O para quê da norma. Né? A Constituição, ela trouxe um orçamento para saúde, assistência e previdência. E de lá para cá a gente tem retirado recursos. A DRU já voltou, a desvinculação das receitas da União, que foi uma vitória que a gente tinha conseguido tirar na reforma da Previdência. O que é a DRU para a população saber? É o governo que todo ano pega dinheiro da saúde, assistência e previdência para usar em quê? No que ele quiser, em outras coisas. Ele desvincula receitas da União, que a Constituição mandou ir para saúde, assistência e previdência, e ele desvincula para... Não é esse governo, são todos os últimos governos depois da reforma. Então, não estou falando nem governo A, B ou C. Então, acabar com a DRU é o primeiro ponto. E depois que teve a CPI da Previdência, na época da primeira tentativa da última reforma do Michel Temer, ficou provado por A mais B que a DRU trazia um prejuízo para o sistema. E um dos pontos que a gente conseguiu na reforma, um ponto positivo na reforma, foi acabar com a DRU, desvinculação da receita. Ela já está aí. Ela já está aí, trazendo, desviando. Então, qual é a prioridade? Se a Constituição mandou você separar um quantitativo X, a população sabe que quando ela compra um produto, quando ela está ali embutido naquele produto, tem tributos, e naquele tributo, um pedaço daquele tributo, certo? Está indo para a saúde, assistência e previdência, ou deveria ir. A população sabe que quando ela joga a Mega Sena, 100% daquele dinheiro tinha que vir para o sistema de seguridade social, e hoje só vem 17%, mais ou menos 17%, porque de lá para cá foram desviando proporcionalidades. A população sabe que quando alguém importa um produto, um pedaço daquilo tem que ir para assistência, saúde e previdência. O modelo constitucional foi muito bem feito. E o que nós temos feito? Não estamos trabalhando adequadamente o orçamento. O governo desvia o dinheiro da saúde, assistência e previdência para outras coisas, fala que não tem dinheiro, dá déficit, e onde que a gente vai reformar? Reduzir um benefício que hoje, em média, não chega a R$2.000. E vamos falar de servidor público? Vamos falar de servidor público. Porque o argumento das últimas reformas, um dos principais, foi reduzir valor de benefício de servidor público. Servidor esse que desde 93 tem contribuído sobre toda a sua remuneração. Se eu tenho um trabalhador da iniciativa privada ganhando R$20.000, ele contribui até 7. E o servidor público era sobre os 20. O que as reformas fizeram? Foram reduzindo. Servidores federais, a partir de 2013, os novinhos que a gente chama, estão contribuindo só até o teto do INSS. E só vão receber lá na frente benefício até o teto do INSS. Essa diferença, ou ele se previne e aplica, só que isso vai gerar, Walter, um déficit da Previdência do servidor público. Não tem como não dar. Eu, Estado, estou dizendo, novos servidores contribuam só até o teto do INSS. Mas eu tenho servidores antigos que contribuíram sobre tudo e têm direito de receber sobre tudo. Isso vai dar déficit, isso não é déficit, é custo de transição. Porque só em 2048 essa curva vai começar a mudar lá na frente, quando eu tenho ativos e inativos no salário mínimo. Então, essas mudanças das reformas, elas geram consequências e elas são muito amplas. E eu acho que às vezes a gente só foca num ponto. Redução de despesa, quantas reformas tinham que fixar em redução do risco, aumento da arrecadação, melhor gestão do orçamento da Seguridade Social, e a Previdência está dentro da Seguridade Social. Não pode ser como o governo diz que a Previdência ela só tem arrecadação específica da folha e das contribuições dos segurados, certo? Ela está dentro do orçamento da Seguridade Social. Então, hoje a gente tem responsabilidade em tratar todos esses temas, né, de uma forma técnica, científica, analisando como que é a situação do risco do brasileiro, norte, sul, nordeste, o que tem poder aquisitivo mais alto, mais baixo, e a gente vai achar essas premissas. E aí, com essas premissas, a gente moderniza. É assim que tem que ser.
O senhor concorda com a explanação Falei muito, feita né, com muita... gente? Desculpa. Não, mas foi muito legal. que esse tema eu fico- Não, a senhora aprofundou bastante. Eu gostaria também de ouvir nessa colocação da senhora o doutor Diego, como também o doutor Ailton. Doutor Diego. Eu concordo 1000% com a Thaís, até porque nós três aqui, somos guerreiros nessa trincheira de tentar levar um nome de verdade, né? Inclusive, durante a reforma da Previdência do Temer, nós criamos um movimento que era o Pela Verdade na Previdência, que uniu todos os institutos especialistas em Previdência e vários profissionais de várias áreas, não só advogados, juízes, procuradores, para tentar mostrar para o Congresso a verdade. E é isso que a Thaís está falando. O que é a verdade? Nós estamos com premissas equivocadas. O que é a verdade? Que nós estamos falando de déficit, mas criando políticas que desoneram a folha. O que é a verdade? Que nós estamos falando de déficit e instruindo as pessoas e desmotivando as pessoas a não contribuir. Que é o que eu faço, por exemplo, com os trabalhadores de aplicativo. Não, você não vai contribuir, não. Deveria estar pagando. Demais você vai virar empregado e a contribuição vai ser de 5% sobre o salário mínimo. Ora, por que 5% do salário mínimo? Todo mundo trabalha, todo mundo tem renda. Ah, porque eles têm que saber quanto que eles gastam com a moto, com o carro e debitar isso do que eles recebem e aí apurar o valor líquido e aí incidir a tributação sobre o valor líquido. Não, ninguém pergunta isso para quem está trabalhando e contribuindo. Você como jornalista, se for prestar um serviço freelancer, for emitir uma RPA, ninguém vai perguntar quanto você gastou do seu carro, se você andou, se você gastou pneu, se você pagou passagem de avião. Você vai entregar o CV de R$10 mil e vai tributar em cima de R$10 mil. A contribuição previdenciária vai até o teto, mas o resto vai em cima de 10 mil, imposto de renda. Para eles, não. Então, assim, por que esse preferencialismo nessas novas estruturas de trabalho que a Thaís citou? Né? Nós precisamos tratar isso de forma inteligente. E isso perpassa pela criação de um programa nacional de incentivo à contribuição, de incentivo e de filiação ao sistema. O senador Paulo Paim protocolou um projeto de lei no Senado ano passado, se eu não me engano, tratando justamente dessa proposta de se criar um programa nacional de proteção da Previdência no Dia Nacional da Previdência, no Dia Nacional do Aposentado, né, que se criaria naquele dia uma série de políticas, de programas na televisão, na rádio, de incentivo. Falar, feliz a Previdência Pública, ela é importante para todo mundo. No final você vai depender dela. No final você vai depender dela. E essa discussão sobre a Previdência ela é tão antiga que é comum você perguntar, você conhece alguém aposentado com a Previdência Complementar? É difícil. Não tem. Ele pode até ter, mas ganha muito menos do que o INSS paga para ele. Né? E essa relação vai ficar para o futuro, para a nova geração. Isso vai ficar no futuro para essa nova geração de trabalhadores que não estão se preocupando com o sistema e, pelo contrário, estão largando, tá quebrado, mas está tão quebrado que desde que ele nasceu está vivo até hoje. Por quê? Porque nós temos uma premissa equivocada que foi incluída com a emenda 20 de 98 na nossa Constituição Federal, de que o nosso sistema ele tem que ser contributivo com o equilíbrio financeiro atuarial. E isso é função de previdência complementar. Previdência privada. Previdência pública obrigatória, a função dela é proteger. E para isso nós precisamos arrecadar. Então, aí se fala de Europa. Nós estamos discutindo aqui a relação da Uber. Eu participei de uma audiência pública, tem uns 2 anos no Senado, sobre isso, que o representante da Uber falou, mas desse jeito não tem interesse, pode ser que a empresa vá embora do Brasil. Não sei se foi da Uber, da iFood, sei lá, uma dessas empresas de aplicativo. Aí pode ser que a empresa vá embora do Brasil. Vai nada. Não vai, é o tamanho do nosso país, é o tanto de consumidor desse aplicativo. Se nos outros países da Europa, que é bem menor que o Brasil, com bem menos gente, eles implementaram essas políticas, por que que no Brasil não se pode implementar? Que medo é esse que a gente tem dos outros? Quer dizer que uma empresa internacional pode vir para o nosso país, usar a nossa mão de obra, destruir nossa parte social e a gente vai ficar calado? Não, meu amigo, tem que contribuir. Você quer ser dono do seu próprio trabalho? Todo empresário tem custo. Nós somos donos do escritório de advocacia, né, Thaís? Todo mês a gente tem que pagar uma guiazinha linda ali de imposto. Pesada. Ninguém está perguntando quanto eu gastei com o pneu do meu carro. A reforma tributária. Vai piorar. Mas ninguém está perguntando quanto eu gastei com o pneu do meu carro, com a gasolina do meu carro. Ninguém está perguntando quanto que eu gastei com estagiário. Né? Eu vou pagar a guia lá, se for o Simples Nacional, em cima do meu faturamento acabou, meu amigo. Então, assim, nós precisamos começar a tratar as relações com base no custeio.
vai pagar. Mas para isso eu preciso falar para o cidadão, por que você vai pagar? Porque é bom para você, é bom para todo mundo, é bom para o teu pai, é bom para tua irmã, é bom para tua filha no futuro. Porque esse sistema é nosso e ele vai te dar a proteção básica. O resto, se você quiser, aí eu entro no segundo ponto, que eu sou um defensor feroz, que é da Previdência Complementar. Nós temos modelos a copiar de sucesso, como o modelo alemão, o modelo inglês e o modelo norte-americano, que todos, inclusive o norte-americano, mantêm um sistema muito parecido com o do Brasil. Eles têm o Social Security, que é o regime geral. Deficitário. Né? Extremamente deficitário, mais do que o nosso. Eles discutem isso lá, mas não é, porque está arrecadando. Não, é deficitário, tem que pagar. Inclusive, hoje... É despesa pública. Hoje, inclusive, o benefício médio do Social Security norte-americano é de $2.000. No Brasil, nós estamos falando que o benefício médio não chega a R$2.000. Né? Então, lá eles têm o Social Security e tem muito forte a Previdência Complementar, que eles dividem em 2 tipos, que é o IRA, que é o Individual Retirement Account, conta individual de investimento, de aposentadoria, e você tem o 401k, que é o 401k, que é a previdência que eles chamam de... que é o nosso Previdência Complementar fechada. O IRA é aberta, a Previdência Complementar é aberta no Brasil. E lá funciona muito bem, por quê? Porque os salários deles são maiores. Tanto que o brasileiro adora ir para os Estados Unidos trabalhar, porque lá ele recebe mais. No final, por ser brasileiro, por não ser um cidadão, por não estar regular, porque ele não está regular no Brasil, vai ser regular nos Estados Unidos, no final ele volta, vocês já viram isso, né? Dá 60 anos, o brasileiro que vai para fora do Brasil, ele volta para o Brasil, porque aqui ele tem SUS, aqui ele tem previdência, aqui ele tem assistência, que lá ele não tem, fora do Brasil. Então, assim, é muito importante. Isso é o caso que a gente vê todos os dias de pessoas que vão morar no exterior para trabalhar, exaure sua mão de obra lá e volta para o Brasil precisando de amparo do Estado. E tem, que é o melhor de tudo, tem o BPC, inclusive para estrangeiro, que o Supremo tem decisão do Supremo, né, de repercussão geral, dando BPC, que é o benefício de prestação continuada da assistência social, para estrangeiros residentes no Brasil. Nós temos a saúde pública no SUS, que atende todo mundo, lá fora muitas das vezes é privado. Então, eu vejo que perpassa por essa ideia do Brasil reforçar o seu tino, reforçar o potencial que nós temos. Nós temos uma ex-auditora fiscal da Receita, aposentada, chamada Maria Lúcia Fattorelli, que ela levanta essa bandeira da dívida pública, em especial a bandeira da proteção do Brasil. Quem é o Brasil? O Brasil é um país continental riquíssimo, com uma vasta capacidade de produção, uma estabilidade climática maravilhosa, tudo perfeito para o crescimento econômico, mas a gente se põe sempre lá embaixo. Nós somos terceiro mundo, a gente tem que aceitar o que vem, o que está aqui está ruim, está sempre tudo ruim, e eu vou para fora, vai para fora, depois volta, né? Pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda, e o país vai ajudar, como sempre ajudou. Então eu vejo que, sim, temos que reformar, temos que focar na arrecadação e temos que focar em especial em demonstrar para o cidadão que pagar a Previdência é bom para ele, é bom para o país, é bom para a comunidade. Deixa eu ouvir o senhor também, doutor Ailton. Bom, sobre esse aspecto, é importante que a gente tenha uma noção de justiça tributária dentro da discussão também sobre a Seguridade Social como um todo. Nós falamos de dívida pública, nós falamos de déficit previdenciário, desvinculação de receitas da União. É importante a gente falar também da desoneração da folha de pagamento, que talvez seja ali a principal fonte de arrecadação do custeio da Previdência Social. E nós voltamos a discutir hoje se as empresas beneficiárias elas devem ter uma alteração na legislação, de forma que a Previdência Social consiga fazer uma arrecadação um pouco melhor, de forma que essas empresas, né, que hoje são beneficiárias com a desoneração sobre a folha de pagamento, elas possam contribuir cada vez mais e principalmente mantendo os postos de trabalho para que o país possa desenvolver e ao mesmo tempo sem prejudicar a Previdência Social. Então é um tema que a gente sempre vai discutir, tanto o custeio quanto os próprios benefícios previdenciários. É importante que a gente faça essa discussão, tanto nesses programas quanto nas academias, dentro da própria Ordem dos Advogados do Brasil, dentro do próprio Congresso Nacional, para que a gente consiga chegar numa solução com os especialistas que consiga, a um só tempo, alinhar a justiça social, a justiça tributária e a proteção do risco social para os segurados da Previdência. Perfeito. Bom,
como o nosso tempo já caminha aqui para fechar, e eu sinto que o debate hoje foi um debate, como disse aqui o doutor, um debate de academia. Hoje foi bem aprofundado. Eu agradeço muito aí a confiança da doutora Thaís, doutor Diego, doutor Ailton, no programa, na emissora, por aprofundarem bastante sobre esse tema de forma fácil de compreensão. Então só temos que agradecer e o convite está sempre aberto. Sabemos que o tempo dos senhores vale ouro, cada minuto, cada segundo, mas sempre eles têm um tempo para estarem conosco aqui e aprofundarem nesse tema tão importante para a nossa população, tão carente de informação precisa. A gente só tem que agradecer. Eu peço licença um minutinho aqui para trazer as manchetes do nosso jornal que entra no ar logo mais às 18 horas. Vamos lá. Supremo retira sigilo de relatório da Polícia Federal que investigou a tentativa de golpe de Estado e encaminha o documento ao Ministério Público Federal. Começam a ser julgados em Sergipe ex-policiais rodoviários federais acusados do homicídio de Genivaldo de Jesus, numa abordagem policial. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação para apurar esquema de venda de decisões judiciais. Confederação Nacional do Transporte entra com ação no Supremo contra a lei que autoriza o transporte de animais em cabines de avião. STF discute exigência de gravações de áudio e vídeo em processo de demarcação de terras indígenas. E um exemplo de sustentabilidade e economia no Fórum de Cuiabá. Uma central de energia solar em pleno funcionamento. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 26 de novembro, começa logo mais às 18 horas. Pois bem, já são 16h52, nós temos 8 minutinhos de programa, doutora Thaís, 1 minuto e meio para as considerações finais, doutora Thaís, começando com a senhora. Quero agradecer o convite, mais uma vez estar aqui na Rádio Justiça. Agradeço, Walter. Também quero cumprimentar os colegas aqui de bancada, doutor Diego e doutor José Ailton. É com uma alegria estar aqui com vocês, debatendo esses temas tão importantes para a sociedade brasileira. E cumprimentar também os ouvintes, dizer que a Previdência ela é muito importante, a gente precisa parar para pensar um pouco na nossa vida, o que a gente quer, né, no futuro. E eu sei que a vida é muito corrida, mas efetivamente precisa ter uma atitude previdenciária, né? Então a gente tem que fazer o nosso planejamento previdenciário, entender como dentro dessas várias regras que são tão novas e com tantas peculiaridades, eu me encaixo nisso, ou seja, com as regras, o que eu preciso para aposentar, se eu ficar doente, o que pode acontecer. Então eu acho muito importante essa informação, essa educação previdenciária. E para nós, né, eu em especial sou professora, me coloco nessa missão de transmitir esse conhecimento jurídico, não só na faculdade, mas assim, aqui nesse momento para a sociedade, da gente entender melhor os nossos direitos que são garantidos pela Constituição e que têm aí sido muitas vezes violados, né? Então, que a gente possa aí ter cada vez mais uma consciência previdenciária e contem sempre comigo. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês e sempre que for solicitado estarei aqui prontamente para contribuir com o debate. Sabemos disso, doutora Thaís, todos os convites a senhora está sempre nos atendendo, só temos que agradecer. Doutor Diego Cheruli também, doutor Diego, muito obrigado também pela atenção, pela gentileza, sempre carinhosa aqui com a nossa emissora. 1 minuto e meio também para as considerações finais, por favor. Eu agradeço, Walter, e a equipe TV Justiça, Ana Cláudia e da Rádio Justiça também pelo convite. Estou sempre à disposição para ajudar nesse debate que é tão importante para a sociedade. Uma discussão que diretamente não nos traz nenhuma vantagem financeira, muito pelo contrário, nós estamos discutindo um sistema com eficiência. O sistema com eficiência depende cada vez menos de serviços externos ou terceiros nessa ligação. O que nós queremos é só uma sociedade mais saudável, uma economia mais estável e uma sociedade mais protegida, né? E é para isso que a gente trabalha, é para isso que nós estamos sempre discutindo. É uma honra estar aqui na mesa com o Thaís, com o José Ailton e com você, Walter,
que deveria ser o mediador de muitas dessas discussões, porque o senhor está sempre por dentro, a Rádio Justiça está sempre trazendo esse assunto, sempre por dentro e sempre antenado no que toca à Previdência, e tem outra qualidade de discussão quando um mediador conhece o debate. Muitas das vezes, por exemplo, isso não acontece dentro do Congresso Nacional, quando um parlamentar vai presidir uma audiência pública e não sabe nem do que está acontecendo ali, né? Então, quem sabe um dia Walter aí já está convidado também para poder mediar os nossos debates nesse novo ano que virá, e tomara que 2025 seja um ano próspero para o país, próspero para a Previdência, com discussões inteligentes, e que possamos amanhã estar aqui não discutindo, mas olha que legal tudo que foi construído. Muito obrigado, Rádio Justiça, parabéns pela iniciativa de sempre de trazer assuntos relevantes. Eu estou sempre à disposição para ajudar no que for preciso. Fico lisonjeado e até emocionado com as palavras do senhor. Muito obrigado, viu, doutor Diego? Doutor Ailton, também, por favor, 1 minuto e meio para as considerações finais, também já agradecendo ao senhor pela gentileza conosco. Eu que agradeço, Walter, agradeço o convite, obrigado pela recepção de sempre. É um prazer estar aqui de novo com o doutor Diego, doutora Thaís, que para mim, além de colegas, são referências dentro da área previdenciária e também na vida pessoal. É uma discussão que a gente traz, que é muito importante para a sociedade. Então, o espaço que a Rádio Justiça nos dá aqui nessa tarde, eu tenho certeza que vai despertar a curiosidade sobre o tema em muitas pessoas que vão ouvir esse programa, ou assistir a gente lá no YouTube, e a gente permanece à disposição sempre para trazer essas discussões a respeito da Previdência Social, de todo o nosso sistema de Seguridade Social, agradecendo mais uma vez a recepção que você sempre nos dá e parabenizando pelo trabalho que vocês fazem aqui na Rádio Justiça. Muito obrigado. Doutor Ailton, muito obrigado ao senhor, doutor Ailton, José Ailton Diano, muito obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade. Doutora Thaís Riedel, também um abraço para a senhora. Penso que eu esqueci do debate lá, né? Não esqueci. Nossa, não, viu, doutora Thaís? Vergonha. Não. Vamos conversar sobre isso. Eu estava falando pro Diego aqui, que vergonha ali que eu fiz naquele dia, viu? Do nível, né, Val? Mas foi bom, foi bom. Muito obrigado, doutora Thaís. Até um próximo debate aqui nos estúdios. Muito obrigado, a senhora. Doutor Diego, da mesma forma também. Muito obrigado. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Agradecendo especialmente a você, sintonizado conosco, como também nos acompanhou pelo canal da Rádio Justiça no YouTube, como também na TV aberta no canal 1.3. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Boa tarde. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.